E a primeira frase que ele me disse foi: eu não dei a sorte daquele que está ali. Ele disse: você chama aquilo de sorte, meu irmão? Desculpe já chegar assim, né, contrapondo o que você está dizendo, mas você acha que aquele nosso irmão que está ali em estado vegetativo, que aquilo é uma sorte? Ele ficou me olhando assim, uma expressão assim, sabe, quando uma pessoa, o rosto de uma pessoa que passa muita fome, que emagrece, mas parece que é um emagrecimento doentio, que a pessoa fica com o rosto chupado, assim, sabe, que dá para ver aqui esses ossos. Sabe esse pessoal que passa muita fome em países muito pobres? Foi a sensação, para dentro, foi a sensação que eu tive. E se você também não consegue perdoar, eu não consigo. Não consigo perdoar. Eu disse: mas o que foi que aconteceu? O que foi que te fizeram, meu irmão, que te deixou nesse estado assim de profunda morbidez? Ele disse o seguinte, que numa discussão, numa briga, não é? Por uma grande covardia, um primo dele, um parente dele, com quem ele foi criado também, ou seja, um grande amigo, mas não era só amigo não, tinha uma relação de parentesco ali. Por uma briga, os dois tinham bebido, e o outro talvez tivesse bebido mais, e o matou nessa briga. E ele estava pronto para começar uma vida, tinha lutado numa guerra e tinha passado por todo um tratamento, né, de recuperação com a história de ter lutado na guerra, e estava se abrindo para cura, para ir casar, para ir tocar a vida dele adiante, quando isso aconteceu, não é? E ele não consegue perdoar esse parente porque os dois combinaram assim: você vai para a guerra e eu fico aqui trabalhando para poder cuidar da família, dos nossos pais, porque se os dois fossem para a guerra, os pais já eram de idade, né? Pais e tios já eram de idade e não podiam ficar sem os dois, só podia um ir. E na combinação, essas coisas de combinação, e na combinação deles dois, este foi para a guerra e o outro ficou. Então ele não perdoa, porque ele foi para a guerra, ele viu todo o processo que foi a guerra. Na cabeça dele, o irmão, o primo, o amigo primo, ficou ali, né, cuidando da família, numa vida rural que eles tinham, cuidando daquilo ali. Ele coloca como ficou bem. Eu não acredito que no momento de guerra ninguém fique bem. Eu não consigo imaginar que alguém fique bem em momento de guerra, né? E que quando ele volta da guerra, este mesmo, ele não morreu na guerra, e este mesmo o matou. Então, ele diz que ele não consegue perdoar esse primo, não consegue. Essa história aí também já tem um século, né? Para mostrar, eu gostei dessa história, porque embora ela tenha mais tempo do que a outra, o outro, lá daquele do drama, do não sei o que, está muito pior do que esse. Esse, apesar de ter mais tempo nessa morbidez, não é? Estava no estado vegetativo, estava ali, estava conversando, estava se abrindo e eu fiz uma pergunta a ele, eu disse: por que você aceitou falar comigo? Ele fez assim: para você dizer às pessoas no plano da terra, não falou material não, no plano da terra, que é muito mais fácil perdoar lá do que aqui. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu já estou, inclusive, pensando em fazer uma encarnação para trabalhar bem essa coisa do perdão, não é? Uma encarnação onde eu vou precisar perdoar, uma encarnação onde eu vou precisar realmente perdoar, porque é muito difícil aqui. Quando a gente traz essa dor da forma que todos esses que você está vendo aqui traz,
é muito difícil desvencilhar. E nesse momento eu me lembrei de João Batista. Por isso que eu comecei a live da gente, família, falando de João Batista. Eu lembrei de João Batista, me veio muito forte aquilo. A insistência dele, né, de arrependei-vos, arrependimento é perdoar. Arrependei-vos, arrependei-vos de Jesus, né? Deixar uma prece para a gente, perdoe as nossas ofensas, né? E ficou muito claro isso para mim, porque se a gente também não consegue perdoar as ofensas, a gente não consegue... se a gente não consegue perdoar quem nos ofendeu, fica ali uma coisa parada também com as pessoas que nós ofendemos. E pensando ali em João Batista e pensando ali na prece, eu perguntei a esse, e se tem alguém também que não consegue lhe perdoar? Ele olhou para mim e disse, tem. Na hora, eu disse, perdoar, né? Uma fala a prece, né? Perdoar para ser perdoado. Eu disse, mas tem alguém, na hora que eu vi, tem alguém que não consegue lhe perdoar? Ele disse, tem. Aí eu expliquei para ele, né, por que eu tinha pensado nisso, o que é que tinha me vindo ali, e pedi ao mentor, disse, você pode, por favor, me levar a pessoa que não consegue perdoar ele? Aí o mentor disse, aluno, nós não tínhamos conversado com essa pessoa, mas vamos tentar. Aí foram e recebeu, né? Mas estava do mesmo jeito. E, meu Deus do céu, uma corrente de gente que não perdoa, né? Estava lá do mesmo jeito. Esse que estava lá, aquele foi morto pelo amigo, né? Amigo primo, quando ele volta da guerra. E o tal da pessoa que não consegue perdoar ele é um amigo que ali no momento da guerra, né? que o amigo morreu e pelo que o amigo narra, ele botou o amigo na frente, ou ele poderia ter salvo o amigo, mas poderia se ferir, enfim, e o colega, né, que estava ali na guerra, então, e ele achou que foi de uma grande covardia o que o companheiro de guerra dele fez, e também não conseguia perdoar. E eu fiquei vendo aquilo, é claro que eu vi uma sincronia ali, uma história, né? Eu digo, bom, aquele que o primo matou, está acompanhando, família? É um pouquinho confuso. Aquele que o primo matou, também matou um na guerra de uma forma covarde. Eu fiquei prestando atenção. Ele narrava, eu disse, mas guerra, não... é difícil, né, a gente raciocinar numa guerra, é difícil a gente refletir, eu nunca passei em guerra, mas eu imagino que naquele momento ali o reflexo e esse espírito de jeito nenhum se abria para a conversa. Aí eu voltei para o que eu estava, né? O que foi morto pelo primo. Eu voltei para ele e disse assim, mas você não está vendo que você não é perdoado pelo mesmo motivo? Ele, não é o mesmo motivo, não. Ele disse, mas como não é, meu amigo, né? E o mentor já olhando para mim, que eu não estava ali para ter esse tipo de conversa, só para ouvir. Mas vocês conhecem a baiana e a russa, né? Eu olhei para o mentor e disse, peraí, meu mentor, eu só quero entender aqui, me ajuda um pouco, porque... Aí ele fez, não é a mesma coisa. Lá a gente estava numa guerra, num momento limite, era uma situação extremada, e se eu tive que escolher entre mim e ele, escolhi ele, né, para tomar aquele tiro. Talvez, se eu tomasse, eu morresse. Eu não quis arriscar o talvez. Talvez eu vivesse, talvez eu morresse, eu não quis arriscar. E ele não quer compreender isso. Mas a história de meu primo é diferente. Aí repete. Nós combinamos que ele ia cuidar da família e eu ia para a guerra. Sabe, como um pensamento obsessivo que não consegue olhar a situação por um outro prisma, né? Eu saí desses encontros que eu narrei aqui pensando nisso, né? Como essa coisa da ofensa, da dor. Ela é uma coisa muito mórbida mesmo, muito perigosa, porque a gente não consegue sair, a gente não consegue olhar aquela história com outro prisma, né? Ou por outro lado, ou ver o lado das outras pessoas envolvidas na questão. O que transformamos em dores imperdoáveis como um carimbo, né? E esse carimbo ressalta
que não podemos perdoar, que não podemos ceder, que não podemos... Como se um pensamento obsessivo mesmo. Então, disso eu entendi também o quanto que é importante a gente aprender a romper, né? Ir romper, sabe? Desse tipo de situação. Aí vai ter que buscar uma força grande, principalmente a força do raciocínio, da lógica, do logos, né? Da mente, para a gente poder ter clareza numa situação dessa natureza.